Faz pouco tempo, saiu na imprensa que dois primos, acusados de espancar um ambulante até a morte no metrô de São Paulo no Natal de 2016, foram condenados a 15 anos e 3 meses de prisão. Para quem não lembra do caso, o ambulante Luiz Carlos Ruas, de 54 anos, tentou interferir contra a tentativa de agressão a dois transexuais da parte dos primos Alípio José Belo dos Santos, de 26 anos, e Ricardo Martins do Nascimento, de 21. Os dois garotões rapidamente se voltaram contra o senhor de idade e o espancaram até a morte numa cena brutal que chocou o país inteiro. O gesto de Luiz Carlos Ruas deve ser lembrado, antes de mais nada, pelo heroísmo e disposição ao sacrifício. Não é todo dia que alguém arrisca a pele para proteger dois desconhecidos. E só isso já é mais do que o suficiente para produzir um vídeo em sua homenagem, para que seu ato não reste assim, perdido no esquecimento. Porém, o que eu vou falar aqui hoje com vocês não tem nada a ver diretamente com Luiz Carlos Ruas, mas com o comportamento das pessoas que assistiram inertes ao seu espancamento. Ao contrário do que se pensa, pessoas podem ser mortas muito facilmente por agressores desarmados, principalmente quando não detêm algum tipo de conhecimento de artes marciais ou quando a disparidade de força, idade e agilidade é muito grande. De qualquer maneira, muita gente deve ter ficado se perguntando na época por que outras pessoas não se mobilizaram para ajudar o Luiz Carlos, que certamente não teria sido morto tão rapidamente se tivesse a interferência de terceiros. Parece-me que esse é um caso típico daquilo que a psicologia social chama de bystander effect, que tem alguma utilidade de comentar por aqui. Bystander effect, bystander apathy effect, ou popularmente síndrome de Genovese, é um termo cunhado por dois psicólogos sociais norte-americanos, Bill Latane e John Darley, para explicar o fenômeno que ocorre quando a presença de muitas testemunhas, paradoxalmente, inibe a ação individual para ajudar alguém em caso de perigo iminente ou necessidade. O nome da síndrome foi inspirado no famoso caso ocorrido em Nova York, em 13 de março de 1964, em Kews Garden, vizinhança do distrito de Queens, em Nova York. Às 3h45 da manhã, Kit Genovese, uma jovem de 25 anos, acabava de sair do trabalho quando foi atacada no estacionamento do seu conjunto residencial por um psicopata chamado Winston Moseley, armado com uma faca. De início, a moça tentou escapar do assassino correndo enquanto gritava por ajuda, mas logo foi alcançada e atingida por dois golpes. Kit sobreviveu, conseguiu escapar e continuou chamando pelos vizinhos. No momento em que o vizinho finalmente gritou para que o marginal a deixasse em paz, Moseley entrou de volta no seu carro e partiu. Enquanto isso, Kit se arrastava para a entrada de um dos prédios, onde permaneceu encostada, sangrando e meio inconsciente. 10 minutos depois, Moseley voltou com um chapéu preto para cobrir o rosto, encontrou Genovese, esfaqueou ela diversas vezes, estuprou a moça e foi embora levando $49 que ela trazia na bolsa. Tudo isso durou aproximadamente 30 minutos, sem que ninguém descesse de sua casa para tentar impedir o crime ou mesmo fizesse o escândalo para intimidar o assassino. Genovese morreu no caminho do hospital e Moseley, preso poucos dias depois, alegou como razão do crime que estava com vontade de matar uma mulher. O caso ganhou repercussão internacional devido à publicação de um artigo e um livro que logo se tornou best-seller, 38 Witnesses, uma referência a uma contagem chocante da quantidade de testemunhas que haviam presenciado o crime em algum momento sem que nenhum interviesse de fato para impedir o ocorrido. Anos depois, esse número foi relativizado por pesquisadores, mas a dúvida ainda restava. Por que pessoas de bem podem assistir assim a um crime bárbaro sem fazer nada? Por que elas não se envolvem? Foi tentando explicar isso que os dois professores de psicologia social de Nova York, Bill Latane e John Darley, cunharam o termo bystander effect, que logo se tornaria um conceito muito bem estabelecido na psicologia social. A ideia aqui é aparentemente simples. A razão pela qual as 38 testemunhas não teriam intervido na ocorrência se explica exatamente pela quantidade excessiva de testemunhas. Para Latane e Darley, pelo menos dois motivos explicam o fenômeno. O primeiro é muito simples. Com tantas pessoas podendo ajudar, a responsabilidade de cada uma se reduz. Talvez alguma pessoa vá ajudar, talvez outra já tenha feito. Não é possível que nenhum dos meus vizinhos mais próximos não vá fazer nada para ajudar essa garota. Sob esse efeito de difusão de responsabilidades, enquanto todo mundo acha que alguém vai ajudar ou já ajudou, ninguém faz nada. O segundo motivo é mais psicologicamente intrigante. Ele se baseia no princípio da aprovação social,
envolve aquilo que se denomina como ignorância pluralística. Em muitas ocasiões, a emergência não é tão óbvia quanto parece. Aquele homem deitado no beco pode estar bêbado ou ser uma vítima de um ataque cardíaco. A confusão no apartamento do lado pode ser uma briga entre marido e mulher, que é melhor não se meter, ou a prévia de um assassinato. Em contextos de incerteza e escassez de informação, costumamos procurar pistas nas ações dos outros à nossa volta. Se todos os espectadores dos acontecimentos estiverem à procura de provas sociais, a coisa complica ainda mais. Gostamos de parecer seguros e equilibrados na frente dos outros, de modo que procuramos esses sinais com tranquilidade, por meio de olhares breves e disfarçados. Quando ninguém demonstra estar verdadeiramente intrigado, também tendemos a agir assim. Por isso, alguém pode morrer na frente de uma multidão sem que ninguém faça nada. Também há pesquisadores que dão menos importância ao fator situacional, enfatizando o entendimento daquilo que se chama de priming, que é a ativação acidental de estruturas do conhecimento, como estereótipos, preconceitos, que nos levam a reações automáticas. Ou seja, determinadas associações trazem consigo determinados comportamentos que se dão quase que por instinto. É o caso, por exemplo, quando o nosso cérebro diz para não nos metermos numa briga que não é assunto nosso, ou quando nos avisa, numa sociedade como a nossa, que alguém que está agredindo outra pessoa muito provavelmente está armado. Nos atentados do 11 de setembro, por exemplo, das 4 aeronaves sequestradas pelos terroristas portando facas e explosivos, só uma delas registrou reação de passageiros, poupando o Capitólio ou a Casa Branca, possíveis alvos de terroristas que dominavam a aeronave. Esse tipo de conhecimento pode nos ensinar algumas lições sobre a violência das nossas cidades e sobre as possíveis formas de combatê-la. Também ensina como se deve agir em situações de emergência em que nossa própria vida está em jogo e que depende das pessoas ao nosso redor. A primeira lição é que a simples presença de pessoas ao nosso redor não garante a nossa segurança física. A metrópole traz com ela 2 fatores que de alguma forma se retroalimentam, que são a presença de predadores urbanos e das multidões apáticas, que lhe servem de repasto. A segunda lição é que a maneira disponível para os grupamentos coletivos para regular e reduzir a violência passa pelo aumento da integração comunitária, daquilo que os cientistas sociais chamam de eficácia coletiva, ou a capacidade de realizar ativamente valores comuns e monitorar e reprimir comportamentos delinquentes. Se a gente pudesse falar de uma terceira lição, é que alcançar a integração de uma vizinhança ou coletivo de pessoas passa pelo rompimento ativo daquele anonimato que garante o efeito de manada ou então bystander effect. Para entender como isso é possível, é preciso ter em mente que pessoas respondem, sobretudo, a chamados à sua responsabilidade individual. O filósofo Rosenstock Huessy dizia que sua alma é o nome ao qual você responde. Ou seja, num contexto social, quando alguém chama você pelo nome, está provocando e invocando o seu espírito. Chamar alguém pelo nome é envolver aquela pessoa numa situação real. É a inflexão colocada na palavra que revela o espírito do momento, o que realmente tem que ser lembrado e percebido por aquele que ouve o chamado. Para entender a importância disso, é só responder com toda sinceridade qual dos 2 gritos ouvidos durante a madrugada pesariam mais sobre sua consciência. Se a de uma voz ao longe pedindo por ajuda a alguém impessoal, ou de uma voz que você conhece invocando o seu nome de batismo. Apesar do bom mocismo que geralmente orienta as pessoas a responder que os 2 chamados as levariam a algum tipo de ação, os psicólogos sociais dizem com razão que o segundo modo de chamar por socorro é justamente aquele que vai na contramão dos mecanismos que acionam o bystander effect. Em situações de emergência, é sempre mais recomendável pessoalizar o máximo possível o chamado. Se você está sendo atacado ou tendo um ataque cardíaco, jamais peça socorro para uma multidão anônima. Aponte para alguém no seu raio de visão e diga: ei, você aí de camiseta azul, de jaqueta preta, preciso de ajuda. Chama a polícia e a ambulância agora ou eu vou acabar morrendo. Essa é uma dica valiosa que pode significar a diferença entre a vida e a morte em situações extremas, como a de Kit Genovese ou a do herói Luiz Carlos Ruas, que se tornam cada dia mais comuns em meio à agitação de cidades cada vez maiores e mais impessoais. Gostaram desse vídeo? Comentem aqui embaixo, curtam e compartilhem nosso conteúdo nas redes sociais, no WhatsApp, no Twitter e no Facebook. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho da notificação e não deixem de ficar ligados para acompanhar nossos próximos vídeos. Eu sou o Eduardo Matos de Alencar e esse aqui é o Paladino. Feindes Land zu reiten, hurra, Victoria!
Vitória,